Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 26. Vamos lá? Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, vestiram-se de Cristo. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem e nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esse texto, irmãos e irmãs, nos apresenta um lugar onde todas as diferenças humanas perdem o seu peso, onde todo orgulho se cala e onde todo pecador encontra esperança. Esse lugar é a cruz de Cristo. A cruz não é apenas um símbolo da nossa fé, ela é o seu centro. Ali o Filho de Deus carregou aquilo que nenhum de nós poderia carregar, o peso do pecado do mundo. Cada golpe de um martelo, cada gota de sangue derramada anunciava uma verdade eterna: Deus nos amou até o fim. Mas a cruz fez algo ainda maior. Ela derrubou os muros que o pecado levantou entre os homens. Por isso Paulo declarou: não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Diante da cruz, as diferenças perdem o poder de nos separar. Ali não há rico nem pobre, não há negro nem branco, não há grande nem pequeno. Aos pés da cruz, todos estamos no mesmo lugar, pecadores necessitados da mesma graça, e pela mesma cruz, todos recebemos o mesmo perdão. Por isso, ela, a cruz, permanece no centro da nossa fé, porque ali Deus transformou o instrumento de morte na maior declaração de amor que o mundo já viu. Entendendo esse texto de Gálatas, no seu capítulo 3, nós sabemos que, escrito pelo apóstolo Paulo, que escreve a uma igreja que estava sendo perseguida a dividir aquilo que Cristo havia unido. Alguns queriam construir barreiras religiosas e culturais dentro da comunidade cristã. E Paulo responde com uma afirmação poderosa: a fé em Cristo cria uma nova identidade. Isso se revela a nós quando ele usa a expressão revestistes de Cristo, que significa vestir-se completamente, assumir uma nova identidade, como alguém que troca de roupa e passa a viver de outra forma. Cristo não apenas salva indivíduos, mas ele forma um novo povo. Ele apenas não nos salva, mas forja em nós um novo caráter. E esse novo povo, em que as barreiras que dividem o mundo começam a cair diante da graça. A graça do Senhor traz para este povo restauração e uma profundidade verdadeira em Cristo Jesus. Não há mais tempo para separações, para as aparências, pois a cruz derrubou tudo o que vivia por meio delas. Diante da cruz não há mais diferenças. Não há mais gênero, não há mais cor, nem classes econômicas. Diante da cruz, apenas pecadores redimidos, vivendo a plenitude da misericórdia e do amor incondicional e infinito do Senhor. Quem crê nisso, glória ao Senhor Jesus. Queria que vocês também pudessem abrir para a gente dar início aos nossos tópicos. Em Efésios, capítulo 2. Versículo 14.
pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Querido, quem causa divisão e separação é o homem. Quem nos divide, criando teorias e confabulando situações que alimentam em nós desprezos uns pelos outros. Quem cria isso são os homens. É a carnalidade que ainda governa o nosso entendimento, as influências externas que nós ainda carregamos, que nos dá um olhar destrutivo sobre as pessoas. Mas Deus não opera dessa maneira, porque se Deus quisesse olhar para nós de maneira destrutiva, Ele poderia, porque Ele é Deus. Se Deus quisesse olhar para nós de uma forma que nos condenasse absolutamente, Ele poderia, pois a nossa natureza era uma natureza de pecado, ao qual a palavra dizia: não há um justo, não há justiça nesses homens, não há um justo, um sequer. Mas esse mesmo Deus entrega o seu Filho e cria um caminho para gerar em nós a esperança, nos justificando, emprestando a nós uma qualidade que não é nossa, que não nos pertence, pois a justiça que opera em nosso meio não provém do nosso esforço, mas de Deus. Chegou a nós através desse fundamento poderoso, a graça, que chega de graça e que nos envolve nesse amor e misericórdia que o Senhor Jesus tem para cada um de nós, independente do que somos, do que fomos e do que vamos ser. Este é o Deus que eu creio. É o que você crê? Nesse texto de Efésios, Paulo começa dizendo, de Gálatas que nós lemos: não há judeu nem grego. Esse primeiro tópico, para quem está anotando: em Cristo caem as barreiras religiosas e étnicas. Quando afirma não há judeu nem grego, durante séculos, presta atenção, durante séculos, essa foi a maior diferença e divisão espiritual presente no mundo antigo. As etnias, as raças diferentes, os grupos étnicos que existiam ali, eles determinavam quem era bom e quem era mau, quem era amaldiçoado e quem era abençoado. Nós vamos ver isso durando por muito tempo. Não à toa chegou a nós a parábola, uma referência que se faz ao bom samaritano, porque o judeu carregava em si essa natureza que hoje nós temos um nome contemporâneo que se chama xenofobia, né? Que não existia nesse período na descrição bíblica, mas descreve didaticamente o que acontecia aqui. Se o sujeito ele é de determinado grupo, logo ele é indigno de pertencer e de caminhar, e de dividir, de comungar a vida conosco. Um homem estava apedrejado e morrendo à beira da estrada, e quem o ajudou foi alguém que era etnicamente desprezível. Jesus foi julgado por muitos, porque num texto que eu sempre trago para a igreja, no capítulo 4 do Evangelho de João, porque ele sentou à beira do poço com uma mulher samaritana. Não era para judeu estar falando com samaritano. Não era para judeu estar falando com mulher. Homem falando com mulher. Não era para ninguém estar ensinando fora do templo, muito menos a um samaritano. Homens não ensinavam mulheres, eles ensinavam outros homens na sinagoga. E esses homens iam para suas casas e ensinavam suas mulheres em casa. Jesus estava, acho que a palavra mais bonita que eu tenho para usar essa noite era destruindo uma realidade que existia naquela época, que ainda estava presa às raças.
Não há mais tempo para essas coisas. A palavra de Deus apontou para nós nessa noite, através dessa carta de Gálatas, aos Gálatas. Todos nós somos descendência de Abraão mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Os judeus, obviamente, pelo que a Bíblia já revela, e nós sabemos, eles eram o povo da aliança. E os gentios, que é o nome que nós temos para os estrangeiros, eram considerados não só estrangeiros no sentido real de suas raças, dos grupos, do território, mas eles também eram considerados estrangeiros espirituais. Mas quando Cristo veio, algo extraordinário inicia no mundo. Há uma parede que é destruída, porque o Evangelho já não pertence mais a uma cultura, mas pertence a todos. Porque no primeiro capítulo também do Evangelho de João, há um versículo muito precioso. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Aquilo parece algo desprezível que está acontecendo, algo, um desprezo, uma indiferença, mas ali é um sinal profético que está acontecendo. O Senhor estava vindo para eventos que aconteceriam naquele lugar, mas aquilo ao qual o Senhor veio para ir além daquele lugar, pois com o Senhor não há fronteiras nem para o tempo, porque o lugar da habitação de Deus não é sobre ontem, nem hoje, nem amanhã, mas sobre a eternidade. As coisas que vêm do Senhor não se limitam aos nossos olhos e a tudo aquilo que nós podemos contemplar com este corpo, mas Ele veio para muito mais, e isso se revela na sua Escritura. Jesus era muito maior e é muito maior do que as nossas próprias expectativas. Não cabe na nossa caixa, não cabe nas nossas regras, não cabe nos nossos dogmas, não cabe nas nossas impressões. Jesus não cabe na nossa religião, Jesus não cabe nas nossas crenças, porque Ele é muito maior do que tudo isso. Veio para mim, veio para você e veio até para aqueles que nós desprezamos. E essa é a grande beleza da graça, porque ela não usa a nossa lógica, a lógica dos homens, daquela que nós julgamos quem é digno e quem é indigno, porque se o Senhor fosse julgar dessa forma, Ele viria para condenar todos, pois não há um justo, um sequer. Mas essa graça nos possibilitou vencer o pecado e nos aproximar do Pai, através dEle, e unicamente dEle, que disse: eu sou o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Este é o Senhor que eu creio. Muito da nossa estrutura, nós pensamos muito em crescer, em progredir, e o Senhor vem para construir muitas coisas em nossa história, e construir muitas coisas em nossa alma, construir muitas coisas em tudo que nós carregamos e somos, mas o Senhor também veio para destruir muitas coisas. Tem coisas que nós levantamos em nossa alma, que permitimos fazer parte da nossa história, que precisam ir ao chão. Queridos, não são placas de igreja. É coisa batida, né, que a gente fala sempre, mas a gente precisa sempre ser lembrado disso. Denominação não descreve a presença de Deus. Teologia não descreve, não diz se tem ou não tem a presença de Deus. A presença de Deus se faz para aquele que se submete a viver uma vida de obediência e santidade, que olha para a palavra e entende que ela é a bússola do seu próprio destino, que entende que suas condutas e regras são regradas pela voz do Senhor, que brada como o som de muitas águas. Quando nós nos submetemos à voz do Senhor, não há mais nenhum outro som que consegue superar a voz do Senhor nos direcionando. Quando nós escolhemos e decidimos que Ele seja a coisa principal da nossa história, não há mais nada que possa superar a presença do Senhor, pois Ele é soberano sobre todas as coisas. E quando o soberano ganhou vez na sua história, não há nada que consiga se sobrepor a Ele. Aleluia. Aqui nós entendemos então que
Esta graça, isso que nos alcançou, não pertence a um povo específico mais. Não pertence a uma tradição religiosa mais. O Evangelho pertence a Cristo. E Cristo pertence a todos os que creem. Porque essa cruz ao qual o Senhor se submete, abre espaço para que pessoas diferentes se tornem um, em uma só família, diante de Deus. E eu sei que é um exercício muitas vezes muito difícil de fazer. Porque existem outras forças dizendo diariamente para nós o contrário. Que sim, somos diferentes uns dos outros. Que pessoas, há grupos, há intervalos sociais entre nós que demandam e que indicam dignidades, um mais digno do que o outro. Mas não. O Senhor pensa diferente. Muito diferente. A cruz, ela não constrói um novo muro religioso. Ela abre uma nova porta para toda a humanidade. E esse Evangelho não está criando uma elite espiritual, mas ela cria uma família redimida no sangue do Senhor Jesus. Aleluia. No segundo ponto, primeiro nós entendemos que em Cristo caem as barreiras religiosas e étnicas. Há um episódio, antes de iniciar no segundo ponto, voltando para o capítulo 4 do Evangelho de João, em que aquela mulher pergunta ao Senhor qual é o templo que de fato tem relevância. E o Senhor finaliza a sua fala dizendo que haverá o tempo, este tempo já chegou, que o Senhor procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Antes da igreja que você congrega, antes da roupa que você veste, antes da música de sua preferência, dos autores, dos pregadores que você gosta, antes do discurso que você decidiu ter, do seu perfil de ser crente, diferente do outro, antes de tudo isso, o Senhor está olhando para o seu coração, para algo muito profundo que só Ele pode ver, e é ali que está o que há de maior valor aos olhos dEle. Não é a imagem. Ontem eu falei para a juventude que nós vivemos tempos que a nossa crise não é política, não é uma crise ideológica, mas é uma crise estética. A humanidade hoje ela vive muito mais pelo que as coisas parecem ser do que o que elas de fato são. Às vezes você pode ser uma pessoa péssima, mas desde que você saiba se comportar, se organizar e parecer ser alguém diferente do que aquilo que você essencialmente é, está tudo bem. Você vai fluir bem no seu trabalho, você vai funcionar bem entre as pessoas, porque você está dosando, aprendendo, escolhendo as palavras certas para se comunicar com as pessoas. Mas aquilo que está lá dentro, às vezes, está movido em intenções muito mais perversas do que aquilo que a sua boca está dizendo. E eu dei até de exemplo, vou chamar uma pessoa depois para vir aqui nos cultos de sábado, que é da nossa igreja, que teve uma experiência numa outra cidade com uma igreja que foi influenciada e contaminada por ocultistas, que a gente chama às vezes de satanistas, de uma região da Bahia muito influenciada por Brasília. Esse tipo de movimento é muito forte em Brasília, e essas pessoas têm um hábito de se envolver com igrejas, para gerar mesmo constrangimento, vergonha, fazer piada, chacota. Eles se envolvem. E uma maioria esmagadora dessas pessoas se envolvem nessas igrejas e conseguem espaços de liderança. Viram líderes do louvor, líderes da intercessão, alguns inclusive são ordenados pastores. Isso é mais comum do que parece, igreja. Em Brasília mesmo isso é muito comum. Porque eles gostam, há muitas desses movimentos em Brasília por uma questão simbólica para eles, espiritual, por ser a capital do país. Eles acreditam que dali se pode ramificar espiritualmente. A partir da crença deles, eles entendem assim. E eu fico pensando, por que nós lemos a palavra, entendemos tudo que o Senhor está falando para nós, oramos, cantamos, nos ajuntamos, e por que essas coisas ainda acontecem? Porque muitas vezes o nosso coração ainda está procurando pelo que as coisas parecem ser, do que o que elas de fato são. Essas pessoas conseguem espaço nessas igrejas porque elas falam como um evangélico, elas cantam como um evangélico, elas pregam como um evangélico, elas oram como um evangélico,
elas enganam como um endemoniado. Porque às vezes os nossos olhos estão muito focados no que as coisas parecem ser e deixamos passar aquilo que não deveríamos deixar passar. Mas quando a nossa vida se foca em um caminho que não é mais estético, que vive pela imagem, pela aparência das coisas, nós passamos a olhar com olhos espirituais e alimentamos em nosso coração uma habilidade espiritual muito poderosa, chamada discernimento. Segundo ponto, em Cristo caem as barreiras sociais. Eu queria ler com vocês Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Mais uma vez afirma aquilo que estava em Gálatas. Nesta nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E a grande beleza desse texto: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se de amor, que é o elo perfeito. Aleluia. Ainda sintonizado também com Colossenses e com Gálatas, Paulo traz uma outra afirmação. Quando antes ele disse, não há judeu nem grego, agora ele diz, não há escravo nem livre. No mundo romano daquela época, que era o império que estava presente, essa afirmação ela era brutal, porque o povo estava vivendo um tempo de dominação. E quando eu digo que não há mais diferença entre os que me governam e os governados, entre aqueles que estão sendo escravizados e os livres, eu estou quebrando algo muito grande, porque o conceito para que alguém fosse escravizado, ou era porque ele é alguém que fazia parte de um território que perdeu uma guerra, ou porque ele fazia parte de um grupo que o grupo dominante entendia que eles eram humanamente inferiores. Como aconteceu, por isso que a palavra escravidão é uma palavra muito grosseira aos nossos ouvidos, porque o Brasil viveu uma experiência muito dolorida com essa palavra escravidão. Mas também um dos motivos que a escravidão funciona no Brasil é porque também o discurso que existia no mundo era de que existia um povo que deveria ser escravizado porque eles eram humanamente inferiores. Mais tarde, lá no século XIX, vai se dizer que existiam pesquisas científicas que podiam provar isso, de que existiam etnias que eram humanamente inferiores. Para quem estuda história sabe que esse é o princípio que a gente vai ver na sala de aula do imperialismo. E aí esse discurso vai crescendo, vai tomando volume, vai ganhando. Realmente, tem um grupo aí que ele é inferior, que no processo evolutivo ele ficou para trás. Ele não desenvolve como a gente, ele é diferente, então realmente é para ser dominado. E aí esse discurso vai crescendo ali no final do século XIX, vai ganhando volume no início do século XX. Um belo momento, lá nos anos 30, surge um homem na Alemanha, do bigodinho, que começa a dizer que existia sim um grupo que era inferior. Alguns grupos, precisamos dominá-los e expulsá-los do nosso território. E aí vem um sistema político que nós conhecemos como nazismo, que não foi o único que acreditava assim, mas talvez tenha sido o que mais se expôs. Vocês percebem como eu estou falando de política, de geopolítica, de como o mundo funcionou? Vocês percebem como tudo isso não foi só uma visão política, foi pecado. Porque a palavra aponta para uma outra direção. A nossa dignidade humana não está na pele, nem nos grupos que pertencemos, mas em pertencer a Cristo. E quando os caminhos dos homens se tornam prioridade em relação aos caminhos de Deus, é morte. E o resto da história deixa para um outro momento. Foi muita morte, muita destruição, muito sangue derramado, inclusive de um povo
que em um momento de sua história foi chamado de povo escolhido, que Deus chamava de meu povo, porque o povo que entra no primeiro processo dessa destruição era o povo judeu. Essas coisas estão sempre conectadas. Nada é por acaso. Escravos, então, eram considerados uma propriedade. Homens livres possuíam direitos, possuíam honra e possuíam posição. Mas dentro da igreja algo radical estava acontecendo. Senhores e escravos passaram a se ajoelhar diante do mesmo Senhor. Nós vamos ver isso inclusive no livro de Atos. Eles tomavam o pão na mesma mesa, cantavam juntos os mesmos cânticos para o mesmo Salvador, porque diante da cruz ninguém é grande demais e ninguém é pequeno demais. O valor de uma pessoa não é definido pelo que ela tem, pelo que ela possui. O movimento cristão na igreja primitiva é o primeiro grande movimento do mundo que de fato começa a discutir a necessidade de que as pessoas se compreendam justas umas às outras, dignas umas às outras. E hoje tem um bocado de política aí no mundo tentando ser pai e mãe das soluções, da democracia, da justiça social. Mas justiça social verdadeira nós encontramos na história, por meio de Cristo. Nenhum outro movimento anterior a esse foi tão preciso em destruir a inferência das diferenças. Como as diferenças tinham esse volume contra as pessoas, nenhuma se preocupou, apenas Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E sabe por que mais? Porque Deus é amor. Nada do que o homem pode produzir se aproxima daquilo que Deus pode realizar na nossa história. Nada. Nada. Não há nada. Não somos definidos pelo que possuímos, mas pelo preço pago na cruz. Igreja, o mundo nos mede assim, pelo que temos. E é por isso que a palavra o tempo inteiro cria essa separação. Porque o Senhor derramou sangue por todos, pelos que têm e pelos que não têm. O terceiro ponto é que em Cristo caem as barreiras culturais e gênero. Queria que você abrisse agora em Atos. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 17. Glória ao Senhor Jesus. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aplauda ao Senhor Jesus. Vocês entendem qual é o projeto do Senhor? Qual é o plano de Deus? Promover redenção a todos. A todos, está disponível para todos, nem todos serão alcançados, mas aqueles que abrirem a sua boca e disserem a si mesmo e às testemunhas, eu pertenço ao Senhor Jesus, este será alcançado por essa redenção, terá sua história transformada. Nós temos aqui entre os nossos irmãos histórias incríveis de transformação, e eu não falo transformação apenas prosperidade, mas você olha para alguns semblantes aqui e a gente lembra como eles chegaram e como são hoje. É outra história, é outra vida, porque agora eu não vejo mais esse irmão, eu vejo Cristo nele. Aformoseia o rosto a presença do Senhor, o que para alguns é um milagre enorme, mas acontece. Este é o Deus que eu creio, igreja. Não há nada acima dele. Aqui então nós entendemos, voltando para Gálatas, Paulo afirma algo
até revolucionário para o seu tempo. Se escravo ou livre era algo pesado, imagina não há homem e nem mulher. O que é simbolicamente muito interessante para a nossa noite de hoje, 8 de março. Naquele mundo, mulheres tinham pouco ou nenhum direito social ou religioso. E o Senhor, Ele priorizou mulheres em diversos momentos na narrativa bíblica. Como o texto que nós falamos de capítulo 4 do Evangelho de João. Como a mulher que ia ser apedrejada. Como a mulher do fluxo de sangue. E Ele deu prioridade a atender às demandas e às necessidades daquelas mulheres. Pois o Senhor trazia justiça para um mundo injusto. E as mulheres naquele tempo viviam uma vida diferente. Eram silenciadas e até agredidas de maneira desbalanceada em relação aos homens. Ora, se havia uma mulher adúltera, onde estava o homem adúltero da história? Apenas o adultério da mulher importava ali, porque essa é a cultura dos homens. Alguns até dizem, como é a Bíblia? É verdade. A Bíblia narra muita coisa, mas essa mesma Bíblia aponta quem pensava diferente. O personagem mais importante de toda a sua história, Jesus. Ele disse, estavam usando aquela situação específica da mulher que ia ser apedrejada, da mulher adúltera, na tentativa de pegá-lo num golpe para fazer negar a lei. Mas ele não negou a lei, ele só disse, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Com outras palavras, vocês são tão pecadores quanto ela. Na pandemia usavam muito a expressão, estamos todos no mesmo barco, o que não é uma verdade. Alguns estão de caiaque, outros estão nadando sem boia, outros estão de iate e num cruzeiro. Estamos todos no mesmo oceano, mas no mesmo barco não. Mas aqui nós entendemos que quando se fala de pecado, estamos todos no mesmo barco, o barco do pecado. Só que o Senhor se fez alternativa e criou uma nova embarcação, diferente de todas as outras. Não tem remo, não tem motor, não tem vela. Aparentemente não tem força para ir para lugar nenhum, porque quem sopra é o Espírito. E Ele nos chama essa noite para sermos soprados pelo Espírito e direcionados para o lugar onde Ele nos deseja levar. Não para onde nós achamos, aonde nossas crenças têm nos levado, aonde os nossos achismos e percepções humanas nos conduzem, mas para onde Ele julga melhor. E o melhor para Deus não é o melhor para os homens, porque os homens se movem pelo seu coração. E a palavra diz que enganoso é o coração. Não se governe pelo coração. O pastor Teobaldo, na semana passada, falou disso. A literatura, no cinema, a gente vai ver muito. Siga o seu coração. É tão bonito na novela mexicana, né? No dorama. Siga o seu coração. Então siga para a morte. Siga para a destruição. Siga para o erro. Siga para o engano. Não siga o seu coração. Siga Jesus. Porque é Ele que nos liberta e nos traz uma visão extremamente restaurada. E tudo isso que nós estamos falando aqui é sobre libertação. Porque Ele liberta mentes, liberta corpos, liberta povos. O tempo inteiro o Senhor não estava aprisionando. Tudo que nós estamos falando aqui é a Bíblia, não é uma cartilha de um partido, não. É a palavra do Senhor dizendo, vim para todos, para libertar todos, para conduzir redenção para todos, para trazer esperança para todos, independente das suas diferenças. Eu sei que muitos apontam discursos diferentes, mas são discursos contaminados, porque a palavra é muito clara no que ela diz. A palavrinha do momento é democracia, nada é mais democrático do que isso aqui. Porque isso não é sobre dinheiro para todos, economia tentando se equilibrar para todos. Isso aqui é sobre a possibilidade de vida eterna. Isso aqui é sobre outro campo, é outro nível, é outro patamar, é outra coisa.
que nada do mundo contempla isso. A gente fica às vezes tão ludibriado com o que o mundo tem e nos apresenta, mas o que o Senhor tem para nós é muito maior. Aleluia. Então, quando o Espírito Santo foi derramado, Deus declarou algo novo: vossos filhos e filhas separados profetizarão. O Evangelho, queridos, ele não elimina as diferenças criadas por Deus, mas ele remove qualquer ideia de que essas diferenças definem valor. As diferenças continuam existindo. Na revelação que João teve em Apocalipse, ele enxerga diferentes povos celebrando ao Senhor com suas diferentes formas e culturas, diferentes formas de cantar, diferentes formas de vestir-se, diferentes formas de falar. Estavam todos adorando. A palavra não estava separando, dizendo que as diferenças não existem, pelo contrário, ele estava dizendo que as diferenças existem, mas elas não importam, porque não são elas que vão determinar o nosso valor diante da graça do Senhor. Aleluia. Entendemos então que diante da cruz, homens e mulheres se encontram na mesma condição, necessitados da graça, mas somos também igualmente convidados à redenção. Deus não derrama a sua graça pelas categorias que nós criamos, mas Ele derrama a sua graça através dos corações que creem nele. Quem aqui crê no Senhor? Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, sua bondade e sua misericórdia dura para sempre. Segundo a Coríntios, capítulo 5, se você pode abrir. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17. Aleluia! Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que elas se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos: reconciliem-se com Deus. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Depois de todo esse discurso, Paulo chega a um final. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Porque a obra de Cristo, ela não apenas estava removendo barreiras, ela estava criando algo completamente novo. O Senhor estava criando uma nova humanidade, uma nova identidade, uma nova família, um novo povo, o povo da cruz. Eu me lembro que já citei isso aqui não tem muito tempo, por volta de 2014, se eu não me engano, o Estado Islâmico, que é um grupo terrorista, ele pegou alguns cristãos, eram cristãos coptas, sequestraram, e eles fazem parte de um segmento cristão muito diferente do nosso. Mas na cabeça do perseguidor, talvez ele enxergue um só povo melhor do que a gente. O fato de professar a Cristo os incomodava. E eles foram convidados a negar ao Senhor. E eles não negavam. Não negavam. E eles tentavam, ameaçavam, os colocavam em filas, faziam-os declarar que estavam negando ao Senhor, ameaçava cortar o seu pescoço, e eles não negavam. Faziam isso por repetidas vezes, ao longo de um mesmo dia. A ideia era cansá-los, mas eles não cansavam.
e foi publicado no YouTube por um canal do próprio Estado Islâmico, que na época, por incrível que pareça, eles tinham um canal no YouTube. Foi feita uma live num outro canal, depois o vídeo foi publicado editado. Os colocaram em fila e mais uma vez, talvez eles nem sabiam se dessa vez iam cortar ou não, se era mais uma ameaça, mas eles não negaram e tiveram suas cabeças arrancadas. É forte, é duro, mas esse é o mundo. Sabe quem estava morrendo ali? O meu irmão. Porque não renunciou a Cristo. Mas havia algo que é o motivo do que eu estou falando isso. Esse vídeo tinha um título muito interessante: Mensagem ao povo e à nação da cruz. Naquele dia, eu entendi algo que talvez eu ainda não tivesse entendido. Teve que vir do Estado Islâmico uma expressão para eu entender a profundidade. Nós somos um povo, igreja. A palavra inteira aqui está direcionando, não tem rótulos, não tem marcas, não tem etnias. Nós somos um povo. E o que nos unifica é essa graça. É esse sangue que foi derramado no madeiro. É o sangue da cruz que desce e toca o chão. E era diferente de todos os outros sangues pecadores que já tinham sido condenados em cruzes em outros momentos. Aquele sangue, quando toca o chão, traz à terra terremoto, raios e trovões, e faz com que os santos ressuscitem e entrem pelas portas de Jerusalém. Porque ali era o sangue mais puro que havia no mundo, ou como o próprio apóstolo Paulo disse aqui, de um Deus que fez de um não pecador um pecador, para que tivéssemos a oportunidade de nessa noite ser lembrado mais uma vez de vivermos o ministério da reconciliação, nos reconciliar com Cristo e com os irmãos. Não há mais tempo para as diferenças, não há mais tempo para o engano, não há mais tempo para as perversidades. É tempo de reconciliação, é tempo do amor, de viver a esperança. Aleluia. Essa é a nossa identidade, igreja. A nossa identidade é Cristo. Quando Ele se torna o centro dessa nossa identidade, todas as outras diferenças deixam de ser motivos de divisão e passam a ser expressão de viver e ser a beleza da criação de Deus. Aleluia. Queria que você fechasse os seus olhos.